Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui produzido pelo Funds Explorer. Nós fomos convidados aqui pelo Funds para fazer um papo com 3 gestoras, a Suno Asset, propriamente, a 051 e a AZQuest, sobre investimento no agronegócio, Fiagros e tudo mais. Eu estou aqui com o Idalício da AZQuest, com o Flávio da 051 e com esses aqui que vocês nem conhecem, que é o Tassiano da Suno Asset, que trabalha aqui junto comigo. Bem-vindo, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Vamos bater um papo aqui, tá? Eu queria que vocês começassem falando assim, da importância que o agronegócio tem na economia brasileira. Será que vale a pena investir numa coisa que é pequenininha, que está começando, que é uma inovação, tem muito risco, né? Ou vale a pena investir no agro, que é um negócio estabelecido, que o Brasil tem vantagens competitivas e tal? Eu queria que vocês explorassem assim, falassem um pouquinho mais do agronegócio no geral, antes de trazer para fundo. A percepção que eu tenho do agro, eu faço agro tem 10 anos, desde 2012. Né? E quando eu comecei no agronegócio, eu estava olhando os setores, assim, não conhecia muito bem do que era isso, mercado financeiro para o agronegócio, tinha que fazer uma tradução, uma série de coisas assim. Mas depois de um tempo deu para entender a vantagem competitiva que o Brasil tem. Né? Então a gente tem área mais barata, que lá fora, a gente tem maior produtividade que lá fora, tem região que tem 2 safras, quando você coloca irrigação você consegue às vezes ter 3 safras, né? Tem um clima muito abençoado, tem terra muito fértil e eu acho que a gente consegue olhar e falar que dentro do agro, de toda a cadeia, assim, tem uma vantagem competitiva muito grande para o Brasil. Então, acho que quando você olha o setor, dá para dizer com tranquilidade que o Brasil tem uma competência nata para esse setor. Quando a gente está falando de agro, a gente fala de 30% do PIB brasileiro. Né? Até início do ano a gente escreveu um texto que era muito nessa linha. Né? A gente ia ter a expectativa de 40 milhões de toneladas extra de soja agora esse ano. E a gente estava falando que só isso era quase 1% extra de PIB. Né? Então isso mostra o tamanho do negócio que é e a representatividade. A gente está discutindo talvez que a gente tenha PIB positivo no ano, o agro carregando, né? Porque se você olhar o resto, o serviço, você vê que teve a parte bem negativa e pós-efeitos americanos, aí que você tem um efeito muito negativo. Então, qualquer pessoa que pense em ter Brasil na carteira tem que pensar em ter agro, né? Tem que pensar no agro, porque se você está falando assim, olha, é o maior diferencial do Brasil, é 30% do PIB, isso de forma direta, né? Porque de forma direta isso deve ser bem mais relevante. Então, é impossível pensar em ativos brasileiros e não pensar em agro. Eu sempre digo que é o único setor que a demanda está contratada. Né? Então, a demanda contratada, além de fibra e energia, só quando a gente considera alimento, né, que o agro a gente produz fibra, energia e alimento. Na produção de alimento, tem 1 bilhão de pessoas que ainda passam fome no mundo e 2 bilhões que vão nascer até 2050 e precisa se alimentar. Então, essa demanda contratada, e quando você olha para os ativos, para as propriedades rurais, se você quer montar uma montadora nova, você monta uma montadora nova. Quer montar um shopping novo, você vai lá e faz a obra. E terra não tem mais aonde ser explorada. Você não cabe mais desse mundo atual trabalhar com desmatamento, com ações ilegais. Então, só pode crescer aonde tem terra aberta, ou já produzindo, pelo menos já aberta no Brasil. Então, se você tem demanda contratada e os seus ativos já estão dados, você não pode construir ativo novo, é por isso que nos últimos 40 anos o agro cresceu algumas vezes mais do que o IPCA. A valorização de terra foi acima de IPCA, exatamente por essa combinação, e está longe de se esgotar essa combinação. Então, se a gente tem terra, tem o clima, se numa carteira, né, que investe em Brasil, né, você ignorar 30% do PIB é uma coisa inimaginável, né? Como é que assim, o Fiagro, o instrumento do Fiagro é novo? Uma lei, eu brinco que o Fiagro veio da costela do fundo imobiliário. O legislador olhou o sucesso do fundo imobiliário, dos fundos imobiliários, o quanto de negócios trouxe para o mercado imobiliário. É um comprador importante, né? Os fundos imobiliários é um comprador de ativo final importante. Isso dá uma segurança para o cara que está começando a construir. Então, ele constrói porque ele sabe que vai ter uma demanda, um prédio bem localizado, pode ser adquirido por um fundo de investimento, que tem uma série de investidores na ponta. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho assim, qual que é o impacto que o mercado de Fiagro, agora estou falando de fundo de investimento, pode trazer para o mercado brasileiro. Acho que a melhor comparação que a gente faz, eu já estava no mercado ali em 2011, 2012, quando começou a surgir os
os lajes corporativas, galpão logístico. Então ficava naquela confusão, né? Pô, como é que isso aqui vai funcionar? Isso aqui não vai dar certo. E o que a gente viu isso? Esse segmento ganhou muito mais escala até depois de 2015, 2016. E isso é responsável por um aumento de liquidez gigantesco, né? Antigamente você tem uma laje corporativa, não era um negócio muito trivial de vender. Quantas transações de lajes corporativas hoje você vê entre fundos? Quantas transações, acho que 2020, quantas transações vocês viram de galpões logísticos? Hoje você fala um galpão logístico, poucos dias tem ali 2, 3 fundos imobiliários fazendo proposta. Então, o que eu acho que o fundo agro vai trazer é uma boa liquidez para o mercado. Tá? Então, a gente tem um mercado de terras, um mercado de agro, que é um mercado até que tem liquidez, mas esse injeção de capital, né, do investidor do mercado financeiro não agro, cara, isso vai jogar e vai jorrar liquidez dentro desse mercado, que deve fazer esses ativos ganharem escala e ganharem um nível de preço totalmente diferente, muito parecido com o que aconteceu aqui com laje corporativa. Tem gente que paga para mim e fala assim, laje corporativa em São Paulo é 35, 40 mil reais. Eu me lembro que há, 4 anos atrás teve uma transação caríssima a 23 mil reais o metro quadrado. Olha a diferença. Eu acho que muito vem realmente desse desenvolvimento do mercado que os fundos imobiliários trouxeram e eu acredito que vai trazer para os FIAGROS. Os FIAGROS vão trazer para o mercado de agro. Poder adicionar, eu acho que tem o FIAGRO vira um veículo importante para poder dar acesso para investidor a oportunidade que você só teria dentro de family office, dentro de wealth, de investidores mais sofisticados. Então, dentro do veículo, hoje você consegue ter acesso à oportunidade de investimento dentro dos setores que antes ficavam só na casta mais rica da sociedade, aqui quem tinha mais acesso a produto sofisticado. Então, hoje você tem um gestor olhando para o produto e olhando com conhecimento técnico que consegue montar um produto, ou de repente avaliar e acessar um produto que vai ser muito mais sofisticado do que o que pode chegar o que chega no mercado através de um CRA, por exemplo. Então, uma oferta de um CRA corporativo, por exemplo, é um tipo de produto que o investidor de varejo consegue ter acesso. Mas quando você olha estruturas mais sofisticadas, com mais retorno e com nível de estrutura mais elaborada, você acaba tendo mais restrição do público em geral de conseguir avaliar um crédito disso e acessar esse tipo de oportunidade. O FIAGRO vai trazer esse tipo de oportunidade para os investidores. Seja com R$10 ou mesmo R$100, o ele investidor... vai ter o mesmo acesso que um investidor que colocava 500 mil ou R$1 milhão. Exato. Vitor, posso trazer uma lente cultural? Claro. Todo mundo trouxe uma lógica do investimento, do que é relevante, de diversificação de portfólio. Qual é a minha lente cultural? Assim? Todo mundo ou nasceu no interior, ou tem os pais nasceram no interior, ou os avós nasceram no interior. Até a década de 70, o Brasil tinha mais população na zona rural do que na zona urbana. Isso virou na década de 70. Investir em FIAGRO, seja em fiado de crédito, seja em FIAGRO de fazendas, é uma forma, além de ter todos os benefícios que os colegas já trouxeram aqui, de você se reconectar com o interior do Brasil e reconectar com a sua origem. Você não tem tanta oportunidade para fazer coisas, para estar conectado lá no que a família trouxe. Então, além de toda essa lente, né, dessas vantagens, do ponto de vista de investidor, com toda essa lente que foi traga, até agora, você se reconecta com o seu passado. Assim, eu acho que isso tem um valor muito importante. Eu adoro isso. Eu nasci na fazenda, morei na fazenda até meus 8 anos, me reconectar, ter essa oportunidade hoje. Eu sou cotista do FZDA. É uma coisa que me faz muito bem do ponto de vista, além do ponto de vista financeiro, que é um bom negócio, de propósito, de alma, de reconexão. Assim, eu acho que é outra lente, que eu acho que não é só isso que o investidor deve olhar, evidentemente, mas é uma camada adicional que faz muito bem. Para mim, o ponto é assim, se o pessoal da Califórnia investe em tecnologia, assim, pelo tem o Vale do Silício, porque eles se destacaram nisso e tudo, você tem que investir onde você tem vantagem competitiva e onde você está perto e conhece. O agro é isso, vantagem competitiva, está perto e a gente conhece. E sobre a questão cultural, acho que o agro vai ganhar o mercado financeiro assim como já ganhou em várias áreas, né? Provavelmente as músicas mais tocadas são músicas com influência do agro, né? Que antigamente não tinham uma presença tão forte e às vezes era tratado até com um certo preconceito e distanciamento. Hoje as principais músicas têm essa influência do agro muito forte. Queria aqui colocar um outro ponto aqui, agora detalhar um pouco mais dos fundos, né? Os FIAGROS, eles nasceram basicamente de crédito, os primeiros FIAGROS foram 100% de crédito. Tem o FZDA, acho que foi o primeiro full equity, e a Suno veio com o SNAG, que é um híbrido. A gente nasceu 85% crédito,
15%, 17% vai para ser mais exato. Equity, tijolo não, né? Terra. Mais de 80% de crédito. Com o follow-on que a gente fez, a gente elevou esse percentual para quase 90% de crédito, mas a gente é híbrido, a gente fez questão de nascer híbrido para deixar claro para o investidor que o nosso mandato poderia crescer tanto para propriedades quanto para crédito, sem que a gente fosse 100% alguma coisa e tivesse que mudar. O investidor fala, mudou o mandato. Não, a gente já nasceu híbrido para poder fazer essa gestão da melhor forma possível. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho um fundo de crédito, um fundo de equity e o híbrido é metade de cada um. Quais são as principais características que eu queria pedir que a ZQuest para explicar um fundo de crédito, depois 0,51, fala um pouco mais do equity que tem de diferente. E qual o olhar, né? Como é que a pessoa tem que avaliar isso, porque é bem diferente. No crédito, você olha sempre a solidez financeira que o agente tem, o tomador de recurso tem. Então, a qualidade de quem está tomando o recurso é bastante importante para poder entender a capacidade que ele tem de repagar aquela conta, né? Tem um lema lá na ZQuest que a gente gosta de falar, que é a gente gosta de dar dinheiro para quem vai ganhar dinheiro com o dinheiro que a gente está dando. Então, o cara que pega o recurso para poder financiar crescimento, expandir e tal, são os caras que a gente acredita que tem uma qualidade melhor ali, que vai melhorando no tempo, vai evoluindo no tempo. Então, a gente faz uma lição de casa muito profunda de entender setor, então pega os setores que estão crescendo, dentro de um setor grande, que é o agro, tem vários subsetores ali, então às vezes tem uma parte de insumo, uma parte de nutrição animal, de nutrição da planta, de várias coisas da cadeia como um todo, assim, um prestador de serviço, alguém que aluga máquina, uma série de coisas desse tipo, a gente avalia o espectro inteiro setorial que tem de oportunidade e aí entende como se posicionar em cada estratégia, né? Então, a gente valoriza muito a ideia de que vamos dar grana para quem está crescendo e a gente gosta de fazer dentro de casa, eu falo que a gente tenta preparar as empresas do agro para poder alçar voos maiores no tempo. O agro tem um histórico de ter uma governança um pouquinho mais rudimentar, né? Então, uma parte das empresas são empresas de dono, então ali tem o cara não vê a necessidade no tempo, porque ele está tomando decisão sozinho, não vê a necessidade de auditar um balanço, de preparar esse tipo de coisa. Mas aí, à medida que o tempo foi passando e foi percebendo que crescer só com o dinheiro dele limitava ele começou a entender que valia a pena fazer essa lição de casa para depois conseguir acessar o mercado como um todo. E a gente auxilia o cara nesse processo. Então, às vezes, a empresa que está tomando recurso com a gente hoje não tem um conselho de administração ou um balanço auditado, mas a gente ajuda ele no tempo a construir tudo isso e vai preparando essa empresa para lá na frente poder ter um private equity sendo sócio dele, ou fazer um IPO lá na frente, ou ter mais ofertas de crédito que vão fazer esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que a gente acredita que gera valor para quem a gente está alocando o recurso e é desse jeito que a gente trabalha crédito lá dentro. Muito legal. A gente é um pouquinho mais diferente, a gente olha a terra, né? A gente não olha tanto o produtor, então a gente olha muito mais a terra. O produtor ele até tem sua importância, mas é um pouco mais secundário. Então, qual é o ponto da nossa operação? A gente tenta comprar terra boa, terra barata e em região que está em fase de desenvolvimento. Então, quando a gente começou a elaborar o planejamento do nosso produto, que a gente falou o seguinte, vamos estruturar o fundo para comprar terra na região de fronteira agrícola. Então, uma região que tem potencial de desenvolvimento muito grande. Então, quando a gente começou a olhar o Mato Piba, principalmente, o que é que lá tinha? Lá tinha uma região ainda que estava em desenvolvimento, a infraestrutura ainda está desenvolvendo. Só para traduzir aqui, vou apertar a tecla SAP aqui. Ele está falando de Maranhão, de Bahia, de Tocantins e de Piauí. Isso aí. Mato Piba é a região ali é a nova fronteira agrícola, tá? Então, a região hoje tem muito menos infra, que é a região ali do Mato Grosso, e isso explica boa parte da diferença, tá? Às vezes você tem a sensação seguinte, a terra no Mato Grosso vale R$200 mil o hectare, porque é infinitas vezes mais produtiva. Não. Às vezes a terra é tão produtiva quanto, mas tem uma diferença de infra muito grande, escoamento, de uma série de fatores. Tá? Então a gente escolheu a região do Mato Piba, que é uma região que está em fase de desenvolvimento, uma região muito mais nova e que ainda não tem praticamente nenhum grande produtor. Se você olhar dos 5, 6 maiores produtores do Brasil, acho que só a SLC está lá. Então, dos grandes produtores ainda não tem ninguém. Então, somado a isso, existe uma segunda ponta que chama a nossa atenção, que é a agenda ESG, que é que você não falou, não se abre mais terra. Então a gente vai conversar com alguns produtores, não abre mais terra. Não tem abertura de terra nova no Brasil. Então o cara que tem hoje lá 200, 300 mil hectares lá no Mato Grosso, ele não consegue abrir mais 10, 15 mil hectares. E para comprar terra na região vai te custar R$200 mil. É porque todo mundo enricou. E você comprar alguma coisa de um cara rico é difícil. Não, ou é muito caro.
Você tem que escolher o vizinho mais pobre. E aí o que acontece? Esse cara que está lá no Mato Grosso, ele vai ter que começar a sair da zona de conforto dele. Aí o cara aumentar a produção, ele vai ter que ir lá para o Mato Piba. A SLC acabou de comprar, né? Acabou de comprar uma fazenda lá em Luiz Eduardo Magalhães, pensando exatamente nesse ponto. Tá? Eles estão fazendo a expansão deles. Então, se você pensa realmente em continuar expandindo, cara, você vai expandir lá no Mato Grosso, você vai gastar 150, 200 mil reais no hectare, numa fazenda que produz 70 sacas de soja por hectare, ou você vai lá para a Bahia, que você vai gastar 50 mil reais no hectare, e uma fazenda que faz 65 sacas por hectare. Pensando em ROIC de investimento, faz muito mais sentido você fazer essa expansão. Então, o que foi a nossa cabeça? Olha, a agenda SG não vai mais permitir abrir terra, as terras que já tem hoje vão ganhar muito valor, e essa expansão ela vai sair do Mato Grosso e vai começar a vir para o Mato Piba. E aí a gente tentou escolher ali a região que a gente acredita que seja a região que ainda vai surfar bastante, tem muita infraestrutura. Então, qual é a nossa cabeça? Nossa cabeça é muito mais próxima de um private equity, só que um private equity de terra. A gente costuma falar que é assim, olha, a gente é um private equity com garantia de ativo real. Então, o pior cenário, cara, é ficar com a fazenda. E não é que você vai ficar com uma fazenda qualquer, vai ficar com uma fazenda que faz 65, 70 sacas por hectare, que tem demanda, tá? Você fala assim, o arrendatário saiu, tá, beleza. Amanhã entra outro. Amanhã tem outro. É isso. E a diferença do tamanho do mercado? O crédito rural, nós estamos falando no Brasil de um mercado de 750, 800 bilhões de reais. O mercado de terras no Brasil vale entre 6 e 8 trilhões de reais. É um mundo de oportunidade ter no mercado de terra. Só para dar um contexto assim, a gente fala de bilhão, de trilhão, se juntar todos os fundos imobiliários listados na B3, todos eles, vai dar mais ou menos 150 bilhões de reais, só para vocês terem uma noção de tamanho. Todos os fundos imobiliários juntos valem 150 bi. O mercado de crédito agrícola é 750, 5 vezes mais isso aqui. E o mercado de crédito imobiliário, o mercado de terras na casa dos trilhões. Um múltiplo ainda em cima desse crédito. Então, assim como existe fundo imobiliário de papel, existe fiagro de papel. Assim como existe fundo imobiliário de tijolo, existe fiagro, aí não é tijolo, né? É de terra. E existem Mas é da terra que faz o tijolo, né? Ah, sim, do barco que faz o tijolo. Mas acho bem legal aqui, obrigado pela vinda de vocês aqui, obrigado Funds Explorer pelo convite, por esse espaço que abriu, para a gente discutir o agro, que é o maior setor da economia brasileira, trazendo aqui representantes de assets diferentes, com mandatos diferentes, né, para contribuir um pouquinho com a sua informação. E se você tiver alguma sugestão de tema, comenta aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada para a gente produzir. O Funds Explorer vai chamar a gente de novo aqui para produzir isso. Dá um joinha aqui, compartilha com um amigo, se inscreve no canal do Funds Explorer. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.